A paz do Senhor Jesus, boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Pastor Daniel Medina aqui novamente, então a palavra de Deus para o teu coração, quero compartilhar essa palavra com você, mas antes de tudo, eu lhe peço uma vez mais para que você possa se inscrever no canal, você possa ativar o sininho de notificações, você possa deixar o seu comentário para que nós possamos assim estarmos interagindo e você possa também compartilhar com alguém, tá bom? Lembre-se dessas coisas, não se esqueça de fazer isso, que isso é muito importante para nós, tá bom? Então faz isso para nos ajudar, por gentileza. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje encontra-se no livro de Salmos, lá no Salmo 1, nós iremos ler, por gentileza, e tirarmos algumas verdades aqui para a nossa vida. Leamos o Salmo, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esse salmo é bastante conhecido e eu meditando, pensando, alimentando o meu espírito, a minha alma através desse salmo, eu encontrei, eu extraí, na verdade, aqui algumas verdades para a nossa vida. E eu dei um tema para essa mensagem: vida próspera. Esse é o tema dessa mensagem, vida próspera. É o que todos nós queremos, é o que todos nós buscamos, mas isso só vem através da palavra do Senhor para a nossa vida. E a primeira verdade que eu tirei desse salmo é: não andar no conselho dos ímpios. Sim, a primeira verdade é não andarmos nos conselhos dos ímpios. E você talvez se pergunte: eu já li esse salmo e ainda não compreendi o que é andar no conselho dos ímpios, Eu trouxe aqui uma verdade prática, bem fácil para que nós possamos compreender. O que seria então andar no conselho dos ímpios? É não praticarmos as ideias e ações de pessoas ímpias, de pessoas que andam na contramão dos mandamentos e da palavra do nosso Deus. Sim, não podemos praticar as suas ideias, não podemos cometer as mesmas ações, pois a vida deles é regida pelos costumes e padrões mundanos. Então nós não podemos, porque a nossa vida, os nossos projetos, as nossas ações, as nossas práticas são regidas e estabelecidas segundo as palavras e os mandamentos do nosso Deus. Os ímpios, como aqui a palavra está dizendo, para nós não andarmos nos seus conselhos, não tomarmos os seus conselhos para as nossas decisões, para a nossa vida, porque os ímpios aqui são pessoas incrédulas, pessoas descrentes, pessoas corruptas, pessoas nércias, pessoas que não tomam a palavra de Deus como verdade. E se nós de fato servimos a Deus, não podemos de forma alguma, de maneira alguma, tomarmos conselhos com essas pessoas, reproduzirmos as suas práticas, reproduzirmos as suas ações, Nós nunca iremos tomar conselho de pessoas corruptas, que constroem a sua vida sobre corrupção, que constroem a sua vida, a sua fortuna, a sua prosperidade sobre a corrupção. Nós, ainda que tenhamos o pouco com justiça e nunca através de corrupção, de práticas erradas, de práticas que podem levar a nossa alma ao inferno, a sermos condenados. Então, a primeira verdade é: nunca tome conselho com ímpios, nunca pratique as suas ações, nunca reproduza as suas ações, porque senão nos tornaremos como eles. Essa é a primeira verdade que eu tomei do texto para a minha vida, para colocar em prática e assim também para a sua vida. A segunda verdade desse texto é: não se detenha no caminho dos pecadores. Sim, não podemos nos deter
no caminho dos pecadores. E talvez você se pergunta, pastor, o que seria isso? Esclarece um pouco mais para que eu possa compreender esta verdade. E se eu estiver fazendo, eu nunca mais o farei, eu nunca mais irei tomar esta verdade, fazer essa prática na minha vida. As pessoas, os pecadores que o texto aqui está tentando esclarecer para a nossa vida, são pessoas que amam a prática do mal, são pessoas que não respeitam a Deus, são pessoas que fazem o mal e isso não lhe incomoda, isso não causa incômodo nenhum na sua vida. São pessoas que rejeitam a moralidade, sim, são pessoas que isso para eles são a sua prática de vida diária, é o que rege a sua vida. São pessoas que vivem reproduzindo mal, praticando mal, e aquilo não afeta ele de maneira nenhuma, aquilo não afeta ela de forma alguma. Quanto mais praticam, mais querem praticar. Quanto mais derramam sangue, mais sangue querem derramar. Quanto mais fazem o mal, mais eles querem fazer. Quanto mais vivem na moralidade, na imoralidade, mais eles querem viver. Ou seja, então a Bíblia está nos dizendo para que nós não venhamos nos deter nos seus caminhos, para que nós não venhamos trilhar os mesmos caminhos, para que nós não venhamos ser coniventes com os mesmos caminhos. E há uma referência que eu gosto muito na Bíblia, encontra-se lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola acerca de um juiz iníquo, e o texto é bem enfático em dizer que ele não respeitava os homens, não respeitava a Deus e só fazia aquilo que ele queria, aquilo que só parecia bom ou bem aos seus olhos. Ou seja, nós não podemos ser desta forma, nós não podemos viver desta maneira, andar segundo o caminho destas pessoas. Essa é a segunda verdade do texto. Mas pastor, eu amo tanto aquela pessoa que eu pratico também às vezes só para estar junto. Corte as alianças, corte as correntes, corte a ligação para que você não venha aí estar perdendo a sua salvação. Pastor, mas eu amo tanto que eu me submeto àquilo só para agradar. Corte as alianças. Pastor, mas eu só faço porque é meu amigo de infância, é o meu camarada da empresa. Corte as alianças enquanto é tempo. Desligue-se dessas pessoas enquanto é tempo, para que você não venha se prejudicar. Então essa é a segunda verdade do texto para a nossa vida, que nós não venhamos nos deter nos caminhos dos pecadores. E graças a Deus que nós somos pecadores, sim, mas arrependidos em Cristo Jesus. E todos os dias procuramos basear a nossa vida na palavra do Senhor, tá bom? Terceira verdade desse texto sagrado que eu retirei para a nossa vida é: não se assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos de forma nenhuma. Se quisermos ter uma vida próspera, nunca, de forma alguma, nos assentarmos na roda dos escarnecedores. E para que nós possamos entender isso daqui, precisamos primeiro entender quem são os escarnecedores. Pessoas escarnecedoras são aquelas que zombam das outras, que zombam do sagrado, que da sua boca só saem palavras maliciosas, palavras que destroem. Ou seja, se lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá no teu curso, no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos, você vê que eles só
tem palavra, só sai palavras, só pronunciam palavras de zombaria e muitas vezes contra os nossos irmãos na fé, muitas vezes contra os servos e servas do Senhor, e você no meio deles está rindo, está compartilhando. Cuidado, você está no meio daqueles que a Bíblia está dizendo que nós não poderíamos estar sentados, ou seja, se lá no teu trabalho, teu amigo, a tua amiga conta uma piada contra a palavra, contra os evangélicos, contra os servos e servas do Senhor, e você ri, você se agrada daquilo, você também é um escarnecedor, você também está na prática do escárnio. Mas o que você deveria fazer, o que nós deveríamos fazer é nos posicionarmos. Sim, olha, é o seguinte: isso aí que você está fazendo está indo na contramão daquilo que eu creio, está indo na contramão da palavra, e eu não vou compactuar com isso daí. Nós não precisamos ser delegados, né, das práticas, mas precisamos sempre nos posicionar acerca daquilo que vai na contramão daquilo que nós cremos. Nós não podemos nos agradarmos com aquilo que se estão fazendo só para que possamos ter aliança, só para que possamos estar juntos. Ou seja, nós não podemos estar no meio dos escarnecedores, sentar na roda dos escarnecedores. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia sempre esclarece, a Bíblia sempre abrange um pouco mais para que nós possamos de fato entender aquilo que ela quer trazer para a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele esclareceu um pouco mais, escrevendo, né, a Timóteo, na segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo foi claro, cirúrgico quanto a isso a Timóteo, dizendo assim: mas evita os maus falatórios profanos. Por quê? Porque produzirão maior impiedade. E ele conclui no versículo 17 dizendo a Timóteo: a palavra desses corrói como gangrena, só destrói, só traz divisão. E Paulo vai dizer ainda a Timóteo: entre os quais Himeneu e Fileto estão praticando. Ou seja, nós não podemos estar no meio dos escarnecedores. E no Salmo ainda primeiro, a Bíblia diz, né, a quarta verdade, os créditos para que nós possamos encerrar. E eu espero em Deus que você tenha você tenha apertado aí para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixado o seu like, comentado e compartilhado com alguém, porque isso nos ajuda demais, isso é muito importante para a gente, tá? Não se esquece não. Eu vou te dar até uns segundinhos enquanto você está aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho, né, deixando o seu like, compartilhando e comentando. Eu vou beber aqui um cafezinho para que haja tempo para que você venha fazer tal coisa. A quarta verdade para que nós possamos encerrar. O salmista diz: antes, nós, os bem-aventurados, os bem-felizes, aqueles que andam com a sua alma cheia de gozo por causa dele, do eterno Deus, esses têm o prazer na tua lei, Senhor. Eles têm prazer na tua palavra. O que seria isso? É ser zeloso com a palavra de Deus, é ser zeloso com os mandamentos da sua palavra, é ser zeloso com aquilo que é sagrado, é ser zeloso ao ler, ao meditar, ao ouvir e ao... Eles têm prazer na tua palavra. O que seria isso? É ser zeloso com a palavra de Deus, é ser zeloso com os mandamentos da sua palavra, é ser zeloso com aquilo que é sagrado, é ser zeloso ao ler, ao meditar, ao ouvir e ao aplicar na sua vida cotidiana, na sua vida diária, a lei, os mandamentos e a palavra do Senhor. Nós somos bem-aventurados porque cremos, porque ouvimos, porque meditamos, porque não abrimos mão e porque somos zelosos em aplicar dia após dia a palavra do Senhor na nossa vida. Você é um bem-aventurado, um bem feliz, porque você medita, porque você pratica, porque você não abre mão de maneira nenhuma da palavra e da lei dos mandamentos do Senhor. Eu espero em Deus que nós nunca venhamos
Nunca venhamos tomar conselho com ímpios, nunca venhamos nos deter no caminho dos pecadores, nunca venhamos nos assentar à roda dos escarnecedores, mas que antes o nosso maior prazer seja na lei do Senhor e que nela nós possamos meditar dia e noite e aplicarmos sempre na nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um forte abraço.